Boa noite, professora Zaline e Ângela. Meu nome é João Pedro Lopes e eu vou apresentar então a segunda avaliação prática da disciplina de Patologia das Construções. Bom, eu peguei dois casos do meu cotidiano. O primeiro caso foi uma infiltração de água que aconteceu no lugar onde eu faço estágio, no Smart Park Residence. É um empreendimento que tem duas torres. E essa foto na direita, a direita superior, é uma foto ilustrativa, né, da patologia que aconteceu. O segundo caso é uma fissuração por variação térmica que ocorreu numa residência, do meu cotidiano, da minha rotina. Então, foi uma construção residencial dentro de um condomínio residencial. A foto ilustrativa ali é de como que ocorreu essa fissuração, né? Ela aconteceu no sentido horizontal, acima das janelas também, assim como está na esquematização. E as fontes estão apresentadas no canto inferior direito. O primeiro caso, então, foi uma edificação. A Smart Park Residence foi uma edificação, foram duas torres, né? Isso, apesar de que isso aconteceu apenas em uma torre. A manifestação patológica foi uma filtração de água, ocorrendo no teto do último andar da edificação, abaixo da estrutura do telhado. A origem é a água da chuva, né? A infiltração ocorreu por água da chuva, não existe nenhuma outra fonte de água nessa parte superior da torre. E a causa foi a não finalização da execução e da impermeabilização do telhado. Como a gente pode ver, então, pela imagem, existem grandes manchas de umidade, né, no teto do último andar, onde já estava aplicado gesso, mesmo sem a estrutura finalizada e mesmo sem impermeabilização do telhado. O que acabou acontecendo, então, foi essa infiltração bem severa no último andar, no 10º andar, são 10 andares, no 10º andar, né, nos apartamentos do 10º andar. Bom, como medida preventiva, a gente pode ter, a gente precisa então finalizar a estrutura do telhado, representada pela imagem à esquerda, com fotos que eu retirei de fontes bibliográficas da internet, e a execução da impermeabilização também de toda a estrutura antes da aplicação do gesso, né? Não deixar o gesso, apesar de que depois pode fazer, né, a segunda mão de gesso, não é o ideal, né, uma vez que, bom, acontece o que aconteceu. Então, as medidas preventivas poderiam ser a finalização da execução da estrutura do telhado e a impermeabilização dela, né? Como segundo caso, então, uma residência de 2 pavimentos dentro de um condomínio residencial. Aconteceu uma fissura por variação térmica. A descrição do elemento construtivo foi a fachada lateral à frente norte da residência. A origem da patologia foi uma variação térmica devido à incidência da radiação solar, a ação do vento e as propriedades do material. A ação do vento, que eu quero dizer, é a mudança de temperatura junto com a radiação solar. E a causa foi a execução do acabamento dessa fachada lateral e a escolha dos materiais, né, que foram feitos. Então, essa é a foto geral. Dá para ver que acima da janela do segundo andar tem uma linha que percorre toda ela como se fosse uma faixa. É exatamente essa fissura que ocorreu. Aqui tem um detalhamento, né, com esse elipse em vermelho, evidenciando a fissura que ocorreu. Então, essa fissura ela aconteceu porque, à medida que tinha radiação solar e a mudança de temperatura, o material ele trabalhava, né, ocorria essa movimentação por parte do acabamento, e com a incidência de chuva acabava por penetrar água também dentro, né, podia ocorrer acabava acontecendo também a infiltração de água, mas nesse caso apresentando apenas a parte da fissuração. Como medida preventiva, a gente tem principalmente duas alternativas. Pode ser executado um método de acabamento que é o capoto, né, de colocar essas placas de isopor na parte externa, que acontece inclusive na edificação do último caso, que era do Smart Park Residence. Podia colocar então esse capoto por fora, que vai ter uma trabalhabilidade melhor, né, sendo um elemento mais elástico, ou abrir, né, fazer toda
tu realmente abrir o lugar onde teve a fissuração e colocar telas flexíveis abaixo com argamassa por cima, aonde vai permitir essa elasticidade. Porém, o capoto é uma solução mais definitiva do que colocar as telas flexíveis por baixo do acabamento, da tinta, né? Porque o capoto ele acaba tendo uma durabilidade melhor e a tela flexível ela acaba por se desgastar ao longo do tempo. Muito obrigado, então, pela atenção.